Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, possa inspirar-nos a todos que aqui nos encontramos, entre encarnados e desencarnados, a fim de que as reflexões sejam úteis a cada um de nós, que possamos extrair o melhor das inspirações que nos serão proporcionadas pela espiritualidade, que saibamos regar e cultivar essas sementes, porque certamente hão de se tornar em nossa vida, em nosso jardim interior, flores e frutos da presença de Jesus cada vez mais viva em nós. Então fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa, em que temos amigos tão queridos, esperando contribuir de alguma maneira com a jornada de cada um de vocês. E nós iniciamos a nossa reflexão nessa noite com um poema. Poema que se encontra no livro Poetas Redivivos, que tem uma proposta similar a uma das mais conhecidas obras de nosso querido Chico Xavier, que é Parnaso de Além-Túmulo, né? Aquela obra que abre o seu mandato mediúnico. Ele produziu ao longo da vida obras similares a essa, a Parnaso de Além-Túmulo. Nós temos a Antologia dos Imortais, por exemplo. Temos nosso livro, que é uma obra que tem tanto versos como também prosa. E temos Poetas Redivivos, entre outras obras similares, nas quais, ou nessa obra em específico, nós vamos ter a presença de muitos poetas por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo que nós tomamos para iniciarmos as nossas considerações encontra-se lá no número ou no item 58. O título é Vencedor. O espírito que traz o poema chama-se Carlos Bittencourt. E ele diz: Ei-lo, bocas de lodo espreitam-lhe o caminho, e enquanto vazam fel, achincalhe e veneno, grita a inveja, maldigo, e a treva diz, condeno. Ele chega e faz luz, fatigado e sozinho. Arde-lhe o peito opresso, enferve do cadinho, sofre a conflagração do chavascal terreno. Cai sustentando o bem, ferido, mas sereno, clarão acorrentado a torvo pelourinho. Por amar e servir aos sonhos redentores, tem chagas por lauréis e escárnios por louvores, e morre esfrangalhado a repelão perverso. Mas do corpo tombado a vida se derrama. Ei-lo, o herói redivivo, estrela, nume, flama, bravo conquistador das glórias do universo. Como podemos depreender, é um poema em torno da crucificação de Jesus. Aquele que aqui é definido como esse herói redivivo, estrela, nume, flama, bravo conquistador, né? Embora aparentemente vencido, como diz o título do poema, um verdadeiro vencedor. Então esse poema abre para nós o campo, o horizonte das nossas reflexões em torno do tema proposto, o Cristo e a cruz. Porque ele trabalha aqui a todo tempo com esse contraste. Há ali, naquela cena inolvidável para os séculos, derrota ou vitória. Aqueles que o perseguiam viam na cena a derrota do Cristo e dos seus ideais, aparentemente. Os séculos, no entanto, foram taxativos em afirmar a plena vitória de Jesus, submetido àquele ato ignominioso. Então, a cena em si, ela é contrastante, porque vemos lado a lado ou imiscuídos em um mesmo acontecimento, o abandono, o desprezo, a humilhação, o vilipêndio, o escárnio, a dor, as feridas. Mas àqueles que pudessem ver a cena
ou nós, os que aqui estamos, se pudermos ver a cena pelos olhos do Espírito, de repente as sombras que marcam o acontecimento vão se diluindo, vão sendo vencidas por uma imensa luz que se projeta daquele Calvário, daquela cruz. Como disse aqui o poeta, do corpo tombado a vida se derrama. O corpo do Cristo padecia, tombava. Como não nos emocionarmos ante aquelas últimas palavras, quando em prece ele volta-se ao Pai e diz: Pai, está consumado, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Por um lado vemos isso, o corpo tombado, as últimas palavras, mas pelos olhos do Espírito vemos a vitória de todos os valores que são ali exaltados no transcurso do tempo. Porque aqueles que o perseguiram foram arrojados novamente ao pó. O Império Romano, que se reuniu ali aos poderes de Jerusalém para persegui-lo, é hoje um conjunto de ruínas e de lembranças nos livros da história. Toda a magnificência da cidade eterna de outrora, assim como de Jerusalém com o seu templo, tudo isso está nos fastos da história. São ruínas hoje visitadas, são lembranças comentadas pelos historiadores. No entanto, a cruz do Cristo, o mais belo e duradouro trono já erguido na história da humanidade, permanece cada vez mais luminoso, cada vez mais belo conforme o tempo passa, conforme os impérios desmoronam, conforme os valores e as sociedades vão sendo renovadas. O Cristo permanece lá, tão luminoso quanto outrora ou até mesmo mais, porque a nossa compreensão em torno dele também vai se ampliando, vai se modificando. Então, como disse um espírito na Revista Espírita, uma mensagem que Allan Kardec ali inclui, o Cristo não ergueu um panteão, ele ergueu uma cruz. Os panteões todos da humanidade têm um tempo, duram alguns séculos, passam, são renovados, as imagens, as figuras, os ídolos e tudo mais. Mas o Cristo tem permanecido. O seu império tem expandido, em oposição a todos os outros que julgaram vencê-lo. Então é de fato uma cena muito contrastante que pede de nós um olhar espiritual, uma mudança na perspectiva com a qual enxergamos a cena, ou pela qual enxergamos a cena. Porque, como dizíamos, aos olhos da carne, ali se verá apenas a injustiça, ali se verá apenas a dor, ali se verá apenas o corpo tombado, as chagas abertas, mesmo o abandono dos discípulos, a ingratidão da multidão. A quem visse só dentro do prisma do imediatismo terrestre enxergaria esse tipo de coisas. Mas quem projeta a luz do Espírito à cena, logo verá uma luz que se irradia daquela cruz. Como o próprio Emmanuel, outrora Públio Lentulus, que participou daquele momento, descreveria no seu livro Há 2000 anos. Mal sabiam os romanos que ali estavam na corte de Pôncio Pilatos, que a alguns metros dali, naquela pequena elevação agreste, conhecida como Gólgota, se acenderia uma luz inapagável para a história da humanidade. Porque, vista pela ótica do Espírito, do que nos fala essa cena? Dos mais elevados, dos mais nobres, dos mais sólidos valores morais que nos cabe buscar. Daquela cena irradia para a humanidade a beleza do amor incondicional, a beleza da fidelidade a toda prova, da lealdade sem mescla a Deus,
da humildade invencível, da fé incomparável, do perdão irrestrito. Tudo isso jorra da cruz. Por isso disse aqui o poeta, do corpo tombado jorrava vida, porque ali nós temos o ápice da vida do Espírito. Nenhum Espírito testemunhou tamanha grandeza quanto ele próprio, o Mestre, em especial naquele dia e naquele acontecimento. Por isso dali jorra a vida. Se soubermos identificar esses valores que dali jorram, que dali se irradiam e incorporá-los, teremos encontrado a fonte da vida real, vida em abundância, vida do Espírito. Porque quem para a matéria vive, só contempla, só vê o que está morto ou vai morrer. Quem, no entanto, já vive para o Espírito, constrói para a eternidade. A matéria não lhe poderá tomar aquilo que edifica. Então a gente quis começar com esse poema porque ele nos prepara para essa mudança de perspectiva. Dos contrastes tão chocantes que vemos no dia, no momento da crucificação, agora com o auxílio da doutrina espírita, dos valores espirituais que ela vem nos ajudando a compreender, nós vamos sabendo separar da treva humana que envolveu aqueles acontecimentos, a luz divina que ali se projetou. Buscando entender o grande simbolismo da cruz, que foi transmitido para os séculos na tradição cristã, que a muitos assombra ainda hoje, mas cuja mensagem é absolutamente fundamental para nós outros, se quisermos de fato progredir. Porque analisando o Evangelho com profundidade, chegaremos invariavelmente à seguinte conclusão, de que não há Cristo sem cruz. E entenderemos melhor o que queremos dizer com isso. Porque a frase que nos motivou a propor esse tema é uma frase que por vezes encontramos citada dentro de círculos cristãos, não se sabe propriamente a autoria dessa frase, de modo que ela se tornou uma espécie de provérbio, de ditado, mas é de uma sabedoria profunda, especialmente quando temos a nos amparar na compreensão do Evangelho a doutrina espírita, com as chaves que ela nos proporciona, ensinando-nos melhor o que seja de fato progresso, liberdade, evolução, maturidade espiritual, consciência. Essa frase diz-nos o seguinte: quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. É daquelas frases de se colocar na cabeceira da cama, na geladeira, um local onde esteja sempre muito visível, porque ela trata de uma das compreensões mais fundamentais da vida e do Evangelho, já que o Evangelho é a fonte maior de vida abundante que a humanidade terrestre recebeu. Então meditemos nela novamente. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. E claro, nós vamos aqui percorrer uma jornada tentando compreendê-la. Para isso, nos amparando de grandes figuras do cristianismo que falaram sobre essa temática. Por exemplo, a grande figura do apóstolo Paulo. Também a figura muito querida para nós espíritas, que é um discípulo de Paulo, a figura de Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier e de todos nós. Ambos trataram muito sobre esse tema, porque é preciso voltemos um pouquinho no tempo para entendermos qual a visão da cruz que se tinha ao tempo de Jesus. Àqueles tempos, morrer na cruz era a infâmia maior. Para um judeu, era a mais infamante das mortes. A ponto de, se um parente desencarnasse em tais condições,
Muitas das vezes os familiares sequer iam reclamar o corpo. Tal a infâmia que aquilo projetava sobre a família. Então, obviamente, quiseram dar-lhe esse tipo de morte para tentar não só matar o corpo, o indivíduo, mas também as ideias, tornando tudo que estivesse associado ao Cristo algo infame, algo desprezível. Esse era o intento das sombras entre encarnados e desencarnados. Só que, se a cruz era algo tão infame à época, como ela foi aos poucos se convertendo, se transformando num dos principais símbolos do cristianismo? Que processo foi esse? E cabe nos perguntar também, por quê? Não é ela simplesmente um exemplo, um instrumento de tortura, de dor, de sofrimento? Ou existe algo além disso, um sentido espiritual que nos ajude a compreender o porquê ela foi adquirindo essa importância? E quem vai nos ajudar a iniciar esse processo de compreensão é justamente a figura do apóstolo Paulo. Porque ele foi um dos responsáveis por mudar essa visão em torno daquele instrumento de infâmia, de tortura, de dor. Porque, obviamente, ele não se deteria no instrumento. Ele estava atento ao exemplo, à maneira pela qual Cristo passou pela crucificação. E é isso que Paulo vai querer trazer para nós, num sentido simbólico, no sentido de compreensão espiritual, de como se dá a evolução e a vida. Então, Paulo vai tratar muito disso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Por exemplo, nos versículos 18, 23, Paulo vai trazer falas como essa. Porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para uns e loucura para outros. Isso no versículo 23. No versículo 18, ele nos diz uma frase que é chave para a nossa compreensão aqui. Ele fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que temos sido salvos é o poder de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Às vezes são falas que, por estarem tão distantes de nós no tempo, não damos a elas a devida atenção. Mas compreender a vida do Cristo, toda a sua missão e todo o seu legado, passa por entender essas palavras, tanto as dele próprio como as palavras daqueles que conviveram com ele, aqueles que foram as grandes primeiras figuras que abraçaram a mensagem e levaram essa mensagem às últimas consequências. Então Paulo nos fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é o poder de Deus. Com isso ele inverte aquela lógica. Ele diz que prega um Cristo crucificado, não um Cristo morto. Essa é uma ideia importante para nós espíritos. O Cristo não está lá inerte numa cruz, é um mestre vivo, ativo e atuante, mas a crucificação é parte essencial da jornada dele por esse mundo. A crucificação que precedeu a ressurreição, que para nós vai ganhando uma conotação de desafios que preparam vida nova, lutas que preparam renovação. A cruz vai sendo ressignificada para os cristãos que, após Jesus, passaram por imensas dificuldades, como sendo essa parte sine qua non do caminho com o Mestre. Afinal de contas, qual havia sido o convite de Jesus? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, no convite do Cristo está inserida a cruz, o que já nos ajuda a compreender a frase mote, o tema da nossa reflexão. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Mas o que Paulo está querendo dizer com a cruz, que é esse poder de Deus,
loucura para os que perecem. Aqui, quem vem em nosso auxílio é o benfeitor Emmanuel, com uma série de mensagens por meio das quais ele vai tratar desse tema da cruz, ajudando-nos a entender a sua simbologia. Mas a própria doutrina espírita disso nos fala. Kardec, por exemplo, vai mencionar muitas vezes nas suas obras o termo, a expressão vicissitudes. E ele vai nos dizer qual a finalidade das vicissitudes: senão impelir a criatura ao progresso. Então, vivendo na matéria, estamos sujeitos a vicissitudes. Para nos protegermos das intempéries, que são das vicissitudes dessa vida, nós tivemos que buscar nos vestir, desenvolver as nossas habitações, as nossas moradias, tecnologias, nos nossos tempos que nos permitam prever o tempo, etc., tudo para lidarmos com as vicissitudes naturais da vida na matéria. Então, o que as vicissitudes estimulam, preparam? Aprimoramento, melhoria. Não fossem as lutas da vida, permaneceríamos quase sempre estagnados. Essa é uma leitura elementar da vida que cada um de nós poderá fazer, analisando a própria vida. As lutas chegam, desafiam-nos, os desafios nos movem, muitas vezes nos levam a suar e a chorar, mas nos fazem melhores. Desde os âmbitos mais costumeiros ou cotidianos, básicos da vida, como o trabalho, a vida profissional, até as questões morais e de convivência. A convivência é difícil, nos desafia, mas tem o poder de nos aprimorar, se soubermos ser perseverantes, se soubermos ser fiéis aos valores que com Cristo temos aprendido. Humildade, paciência, perseverança. A convivência difícil me desafia, mas me transforma, me melhora. A prova que eu tenho que fazer me desafia, mas me impele a estudar. Com o estudo, desenvolvo mais capacidade cognitiva, de memória e uma série de outras coisas. Me faço melhor. Então, no tecido básico da vida já temos essa lição. Vicissitudes aprimoram-nos, ou têm essa função. Poderemos nos rebelar. Chega a luta, chega o desafio, revoltamos-nos, complicamos-nos ainda mais. Mas a função delas permanece a mesma, se a soubermos aproveitar. Então, a gente começa a entender que a cruz aqui será uma representação disso que chega, que visita a criatura, impelindo-a a um progredir. E, naturalmente, as cruzes serão adaptadas às necessidades de cada espírito, considerando sua trajetória, suas escolhas, o que fez de si até ali. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem interessante no livro Abrigo, capítulo 11, em que ele diz assim, que o berçário é um viveiro de cruzes. Então, você vai lá na maternidade, tem lá uma cruzinha para cada um dos espíritos reencarnantes, a representar um programa que ele mesmo assumiu no mundo espiritual, um programa de lutas, de experiências que servirão ao seu progresso. Então, o berçário, diz Emmanuel, é um viveiro de cruzes que se desenvolve no curso do tempo segundo as necessidades de cada um. Como se fosse uma plantinha, cada um nasce com a plantinha da sua cruz, cada um nasce com um mapa, um programa de experiências, as mais fundamentais pelas quais precisará passar. Não que esteja tudo pré-determinado, como aprendemos também com o Livro dos Espíritos. As principais experiências estão, sim, definidas, as provas mais ásperas. As outras decorrerão do uso do livre-arbítrio ao longo da encarnação. Mas cada um nasce com a sua cruzinha que vai desenvolvendo-se no tempo, segundo as necessidades de cada um. O que nos leva à consoladora compreensão. Ninguém terá colocado em seus ombros uma cruz superior às suas forças. Poderá ser imensamente desafiadora, mas compatível com as nossas possibilidades. Porque é a misericórdia que nos rege.
E essa cruz que vai se desenvolvendo no tempo, a maneira pela qual nós lidamos com ela, define se estamos progredindo de fato ou não. Se estamos investindo no que é perecível para logo depois perder, né? Se eu invisto numa felicidade, num prazer, em ilusões que são inteiramente associadas à matéria e, portanto, perecíveis, a felicidade associada a isso é também perecível. Se os meus valores, tesouros, metas, buscas giram todos em torno do que é perecível, também a minha felicidade e o meu contentamento serão. Agora, se eu começo a olhar para além disso, da matéria que ela nos proporciona, e vislumbrar o que de fato não perece, os valores do Espírito, aí sim eu começo a construir o que é definitivo, servindo-me das cruzes que a vida me traz, das lutas que a vida me propõe, para construir aquilo que a vida depois não me poderá tomar, a matéria pelo menos, porque será algo inerente ao meu ser. Então, quando pelas cruzes da vida eu me transformo, faço-me melhor, eu estabeleço em mim uma fonte de felicidade mais perene, duradoura, mais profunda. Porque outro conceito-chave que aprendemos com a doutrina espírita é o quê? Vamos lá, livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, da primeira parte. Conceito-chave que Kardec nos apresenta. Felicidade do espírito é inerente ao seu grau de perfeição. A infelicidade do espírito é inerente ao seu grau de imperfeição. Em outras palavras, quanto melhor moralmente, espiritualmente você for, mais feliz, por isso mesmo você será. Quanto mais imperfeições você ainda tenha, mais fontes de infelicidade você ainda tem em si. Então, se eu aproveito as minhas cruzes para me fazer melhor, eu amplio em mim a fonte da felicidade. Temos aí prefigurado, apresentado o grande símbolo da cruz e da ressurreição. O que Jesus está ensinando-nos ali? Toda ressurreição, toda vida nova, toda vida melhor é antes marcada por uma jornada de Calvário, por carregar uma cruz. Gente, isso não é difícil de entender. Cada um sabe quão grande e profunda é a luta por construir virtude. Então, uma tentação nos visita. Cada um sabe as lutas por vencer essa tentação. É de fato carregar uma cruz. Até que um dia possamos ter a alegria de dizer, venci esse ponto, esse aspecto. Mas o que nos mantém fiéis naquele caminho de cruz aos ombros, não cedendo à tentação? Aquilo que nos acena de longe. Aquilo sobre o que o Cristo nos falou. O que o movia ao subir aquele monte? A extrema fidelidade a Deus, a lealdade ao Pai, o compromisso com a lei divina, o amor. Isso o movia, isso o fazia carregar a cruz na certeza de que depois da cruz existe a verdadeira felicidade, ou longe da cruz, fugindo às lutas, cedendo às tentações, abrindo mão dos nossos deveres, deixando de lado os valores morais, não encontraremos uma felicidade verdadeira e duradoura. Isso nos leva a uma outra reflexão do Emmanuel, em que ele vai nos dizer assim, agora no livro Fonte Viva, capítulo 140, ele vai dizer assim, por ora, a cruz ainda é o símbolo dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo a marca ou as marcas do testemunho, pelo trabalho, pela responsabilidade, pelo sacrifício, pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Vamos entender o que o Emmanuel está dizendo. Se a sua vida não é marcada, não está ali marcada
por alguma cruz, que seja a cruz do seu esforço por vencer um vício, que seja a cruz do seu esforço por lidar com uma convivência difícil, sem ceder ao ódio, à revolta, à mágoa, a sua cruz pelo sacrifício de um trabalho que você assumiu e que consome as suas horas de descanso. Se a sua vida não tem nenhuma cruz ainda, você pode até amar o Mestre já em algum nível, mas muito provavelmente, diz Emmanuel, você ainda não colocou numa jornada, você ainda não se colocou numa jornada libertadora. Porque a cruz, ela é o símbolo daquele que está lutando por vencer a si, a matéria e tudo que lhe diga respeito, as paixões, tentações, vícios. Se eu estou plenamente acomodado, acostumado com o que a matéria me oferece, isso não é sinal de progresso do espírito. Se não há em mim nenhuma luta por vencer-me, por vencer um vício, por fazer melhor, mais sábio, mais justo, mais humilde, menos suscetível a essa ou aquela tentação, mais paciente nessa ou naquela convivência, se não há nenhuma cruz, não há jornada libertadora sendo efetuada. O convite do Cristo pode ter brilhado ao longe, pode ter me emocionado, mas ainda não me fez mover-me junto dele em direção à libertação. Porque até o movimento de crucificação, ele em si traz-nos uma mensagem. Tem um capítulo no livro Instruções Psicofônicas, também o Chico atua como médium, só que nesse caso de psicofonia, e ali comparece um espírito chamado Osias Gonçalves, que havia sido inclusive pastor numa encarnação, na sua última encarnação. E ele comentando sobre a cruz, a mensagem chama-se A Lição da Cruz, ele nos convida a tentar até por esse seguinte detalhe: para ser crucificado, o Cristo é erguido do solo, é erguido da terra. E ele fala, é o que as nossas cruzes fazem conosco. Elas nos descolam da terra. A nós, espíritos muitas vezes apegados, aferrados ao que é material, puramente a sensações materiais, puramente a interesses materiais, as dores, as dificuldades, as decepções e desilusões vão aos poucos nos desprendendo tanto assim da terra. E a gente começa a vislumbrar mais as coisas do Espírito. Quantos corações não aportam numa casa espírita, numa igreja, num templo, porque ali chegaram erguidos um pouquinho que fosse da terra por suas cruzes. É a enfermidade que visitou, é a partida de um ente querido, é um revés financeiro, alguma coisa que de repente o fez pensar na vida, não mais naqueles moldes só do imediatismo. A criatura começa a se indagar, mas será que é só isso mesmo? Será que não tem nada além? Será que não tem um sentido maior? O que fez isso com ela? O que tirou ela só do terra a terra da vida? Do colamento total à matéria? A cruz que a levantou um pouquinho que fosse da terra. Então, muito interessante ver a perspectiva, a perspicácia do Espírito em reparar até esse detalhe. As nossas cruzes nos elevam gradualmente de uma vida completamente voltada à matéria para uma vida cada vez mais voltada ao Espírito, sem menosprezo aos recursos da matéria que servem ao progresso do Espírito. Então, é o que Emmanuel disse na mensagem. A cruz é o sinal distintivo daquele que está efetivamente em busca de progresso. Ele está lá tentando carregar a cruz dele, em outras palavras, ele não fugiu ao dever de melhoramento. Ele não fugiu aos ditames da consciência, ele está lá com a convivência difícil, está lá lutando dia a dia com a tentação, está lá se desdobrando para, além do trabalho material, se dedicar a algum trabalho no bem. Ele está se esforçando por carregar a cruz, e isso é o que está atestando um progresso. Isso é o que está o libertando de uma vida puramente material com ilusões acerca da felicidade, que logo mais adiante seriam desfeitas pela visita da verdade. Porque quando vivemos só para a matéria, como diz Emmanuel, vendo só o que está morto ou vai morrer, julgamos ser aquilo a vida, a felicidade. Como no mito da caverna de Platão, a criatura olhava para o fundo da caverna, vendo as sombras, achando que aquilo era a vida.
Vem alguém de fora da caverna e fala, isso não é a vida, isso são sombras da vida. E aí, o que a criatura faz? Se revolta. Se revolta porque ela só conhece aquele tipo de prazer, aquele tipo de alegria, de felicidade. Mas a verdade lhe diz, isso passa, como as sombras são dissipadas pelo alvorecer. Essa névoa da matéria, com as suas ilusões e os seus prazeres, passa, como o sol faz com a bruma da manhã, o sol da verdade. E, em geral, são as nossas cruzes que vão nos tirando disso, desse estado, porque denotam esse compromisso de melhoria, de fazermos melhores. Agora a gente já tem mais elementos para entender a frase, tema da nossa conversa. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Ou seja, quem acha que o Evangelho pode ser simplesmente uma acomodação dos nossos interesses e comodismos com um ato puramente exterior de adoração a Jesus, não poderia estar mais distante da realidade em torno do Evangelho. Quem acha que Jesus é simplesmente um patrono das nossas ilusões, que simplesmente vai condescender com as nossas buscas quiméricas em torno da matéria, está longe ainda de compreender o que é a proposta do Evangelho de fato, de transformação visceral do ser. Não que Jesus venha interferir no nosso livre-arbítrio, respeita-nos as escolhas, mesmo as mais infelizes. Mas se quisermos de fato entendê-lo e seguir com ele, é preciso compreender que não há Evangelho sem a cruz de sacrifícios, de disciplinas, de esforço, de suor, de lágrimas, de devotamento. Então, o que é buscar o Cristo sem a cruz? É achar que a gente vai poder ter a mesma vida que temos tido há anos e ainda assim seguirmos a Jesus. Ora, se seguir a Ele é fundamentalmente fazer-se melhor a cada dia, não dá para ter a mesma vida que eu tenho tido até aqui e querer segui-lo ao mesmo tempo. Não dá para querer segui-lo mantendo as mesmas mágoas. Não dá para querer segui-lo sem querer renovar os meus vícios. Não dá para querer segui-lo sem fazer-me uma pessoa melhor para as outras, antes de cobrar das outras que façam-se melhores. Isso é buscar o Cristo sem a cruz. É achar que o Evangelho não vai nos apresentar deveres à consciência, não vai acender a chama da consciência, fazendo com que antes o que considerávamos normal, de repente passe a nos incomodar. Porque não tem como, gente. A luz do conhecimento acende a chama, a flama da consciência. E o que antes fazíamos e não incomodava a consciência, agora, sob nova luz, passa a incomodar. Por isso, Paulo descreveria muito isso em suas cartas. Todo cristão, quando abraça de fato o Evangelho, ele entra numa guerra. Cessam-se as guerras lá fora, inicia-se a guerra aqui dentro. Por isso, como foi dito aqui na abertura, a cruz é o símbolo de uma espada ensarilhada, fincada no solo, como a dizer, eu não guerreio mais lá fora, não guerreio com ninguém. A guerra aqui é dentro. É a espada que se volta sobre nós, é a cruz. Ensarilhada, no sentido de cessam-se os combates com as criaturas. Meu combate não é com o outro. O outro há de se ver com Deus e com a sua consciência. Meu combate é comigo. Então não tem Evangelho sem isso. Por isso o restante da frase, né? Quem busca o Cristo sem a cruz encontra o quê? A cruz sem o Cristo. Porque se você insiste na mesma vida de sempre, com os mesmos vícios, hábitos infelizes, etc., achando que só por frequentar uma coisa ou dizer-se cristão você estará garantido, o que você vai encontrar logo amanhã ou no final da existência? No mais tardar? Desilusão. Decepção. A cruz sem o Cristo. Por quê? Como você não seguiu com o Mestre vida fora, você fica com remorso.
você fica com a sensação do tempo perdido. Agora, quando você busca o Cristo com a cruz, tem a cruz? Tem. É árduo? É. Mas tem o Cristo. E com o Cristo, todo fardo é leve. Por maior seja a cruz, com o Cristo, ela é leve. Como diz Bezerra de Menezes, sem o Cristo, uma rosa tem 1000 espinhos. Com o Cristo, um espinho tem 1000 rosas. Então, tem o desafio, a convivência difícil. O que o Evangelho te pede? Carrega essa cruz com Cristo. Você fala assim, não, eu quero o Cristo, mas eu não quero a cruz. Foge da convivência, ou devolve na mesma moeda, revolta-se, rebela-se. O que você encontra? A cruz sem o Cristo. Por quê? Você cria dentro de você revolta, mágoa, ressentimento, e aí fica até difícil para o Cristo encontrar espaço para lhe proporcionar a paz no mundo interior. Porque ele só consegue entrar onde se abrem as portas. E o que abrem as portas para a sua presença? O dever cumprido, uma consciência tranquila dentro dos nossos esforços. Então você fica com a mágoa, com o ressentimento, com a convivência difícil e ainda sem o Cristo, porque não dá a Ele sintonia. Vem a tentação. O que te pede o Evangelho? Carrega essa cruz com o Cristo. Resiste. O Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele fala assim: mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Se vocês olharem, se analisarmos, quem está caindo, gente, geralmente está sorrindo. Quem está moralmente mergulhando na sombra, geralmente está com um sorriso de uma ponta a outra da face. Por quê? Narcótico. O que é narcótico? Droga, vício, ilusão. Então o indivíduo está lá, surrupiando os recursos de milhares de criaturas, gozando num paraíso aí terrestre em algum lugar. Ele está sorrindo. Está sorrindo. Furtou-se a justiça dos homens, está sorrindo. O outro está lá na sua casa, resistindo bravamente, arduamente a propostas indecorosas, a convites menos dignos, está lá chorando, passando por privações, mas não abre mão da moral, do valor moral. É humilhado, mas não abre mão daquilo, chora sobre aquilo, mas é fiel. Qual dos dois está pior, gente? E a gente olha lá para o indivíduo que está no paraíso, sorrindo, gozando, e às vezes tem inveja, sendo que ele está em ladeira abaixo das dores que ele vai encontrar amanhã. Por quê? Ele deixou a cruz de lado, a cruz do dever, a cruz da consciência, achou que a vida é só gozo. Às vezes ostenta o rótulo de seguidor de Jesus, achando que isso lhe bastará. Agora o outro, anônimo na vida, resistindo a todo tipo de privação, humilhação, mas fiel à consciência, não recebe um aplauso na terra, mas é olhado do céu como um herói, como um vencedor. Porque assim foi o nosso mestre. Nós não vimos a cena no início? A multidão escarrava-lhe na face. Os poderosos riam, escarneciam. Aqueles que tinham cetros dourados, tronos de ouro e coroas com pedras preciosas, desprezavam o carpinteiro galileu. No entanto, Nosso Senhor nos mostrou que a cruz é um trono muito mais imperecível e grandioso do que quaisquer tronos que já foram sentados nesse mundo. Que aquela coroa de espinhos era muito mais pesada, mas também muito mais valiosa do que qualquer coroa com quaisquer pedras preciosas que já foram usadas. E que aquele pedaço de cana que lhe deram para ele carregar como um cetro denotava muito mais poder do que os cetros dourados dos Césares romanos. Isso é a visão do Espírito. Isso é a vida real. Isso é consciência. Então é o que o Emmanuel está falando. Chora sob os aguilhões da resistência, mas não troca a sua consciência pelos narcóticos da ilusão.
Você sorri agora para chorar amargamente depois. Agora, se você chorar agora com Cristo, cada lágrima será depois uma pérola no cofre do seu coração. Pérola de luz, cada lágrima, vertida com Jesus. Esse é o espírito da fala. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Agora, quem busca o Cristo com a cruz, encontra sem a cruz, mas com o Cristo. E tudo com o Cristo é mais leve. Tudo com o Cristo é mais rico, porque nunca falta esperança, porque nunca falta fé, nunca falta consolo àquele que caminha com Jesus. Por mais que o horizonte externo seja sombrio e doloroso, o seu mundo interior é um refrigério, porque ele sente a presença viva do Mestre, que convive, que vive dentro dos que lhe abrem as portas do coração. Essa é a beleza da lição. E isso nos ajuda a entender melhor a própria frase de Paulo, que nós trouxemos lá no início. Como é que Paulo falou mesmo? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos por ela, é o poder de Deus. Vamos traduzir. Para o indivíduo que vive para a matéria e para o interesse pessoal, só para a sensação imediata, falar para ele em disciplina, em renúncia, em sacrifício pelos outros, soa como loucura. Ele não concebe isso. Como assim? Eu vou abrir mão do meu prazer imediato para passar por uns perrengues pensando no bem comum? Como assim? É loucura isso. Né? As pessoas olhavam para o Chico Xavier, aquela vida inteira de privação, aquele tanto de livro, vendendo milhões de cópias, você não tira um tostão disso? Não. O que você ganha? Perseguição, calúnia, pancada. É isso? Também. O que você ganha? Se a gente perguntasse ao fundo do coração dele, o que você ganha? Consciência tranquila, dever cumprido e a sensação da presença viva do Mestre junto de mim. A possibilidade de ser útil a Ele, de ser um instrumento dele. O que no mundo se aproxima disso? O que são as calúnias, as pedradas, as perseguições, as privações diante da presença do Mestre em nós? Operando por meio de nós, dentro das nossas tantas limitações, mas como instrumentos. Não há nada que se compare a isso. Mas a criatura que vive para a matéria não consegue compreender. Por isso que Paulo fala, a palavra da cruz, isso, aquela imagem, aquela cena, aquele exemplo do Cristo que fala de uma renúncia, de um sacrifício, de um amor a toda prova, o egoísta não consegue ainda compreender. Um dia compreenderá. Porque é da lei, é do progresso. Mas ele ainda não consegue compreender. Mas nós, digamos, os que estamos aqui na labuta, no esforço, que já começamos a olhar com melhores olhos as nossas cruzes e entender a finalidade delas, o que a gente vai aprendendo? Que essas cruzes são benditos recursos que Deus nos dá para nos fazermos melhores. Tem uma fala de Jesus a Levi, Mateus, pouco antes de Jesus proferir o sermão da montanha. Isso está lá no livro Boa Nova, capítulo 11. E aí Jesus está conversando com Levi, falando dos aflitos do mundo, dos vencidos, da sorte. O Levi tinha um certo desprezo por aqueles que não eram os vencedores do mundo, porque o que eles podem ofertar para o Evangelho? Não tem nada. Jesus fala, não é bem assim, Levi. A gente precisa encarar as coisas de uma outra perspectiva. Ver outros tipos de vitória que o mundo ainda não reconhece. E aí, em determinado momento, falando das aflições e dos bem-aventurados aflitos, Jesus fala assim, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades do mundo, a incompreensão dos seres mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito,
são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha só. Chagas do espírito, incompreensão dos mais amados, às vezes o leito de dor, a exclusão, a perda de uma facilidade, de um recurso, são muitas das vezes luzes que Deus acende na nossa noite sombria de ilusão, de inconsciência. Porque você vivia lá para amontoar recursos. Sua vida se resumiria isso até o túmulo. Para chegar no túmulo você descobre, meu Deus, não juntei nada. Cheguei aqui completamente nu, desprovido. Mas antes de chegar ao túmulo, as circunstâncias da vida te fazem perder a maior parte disso. Você fala, nossa, que coisa ruim. Mas você estava indo numa caminhada, um salto no escuro até o túmulo. De repente, Deus acendeu uma luz e falou assim, do túmulo isso aí não vai passar não, o que você está juntando de fato? Sua vida era única e exclusivamente voltada para gozos materiais, e para tê-los, você passava por cima de qualquer escrúpulo da consciência, desrespeitava outros corações, passava por cima de outros sentimentos, usurpava de outras pessoas para conseguir o gozo. E assim você ia caminhando em direção ao túmulo, para chegar no túmulo e passar para o lado de lá no desespero total por não mais conseguir saciar aquilo, prazer material. O que a misericórdia faz? Te bota num leito de dor. Fala assim, sua vida está se resumindo a isso, mas vou te avisar que a qualquer momento você pode perder o corpo. E aí, como é que você vai fazer? Se por hora só o corpo te interessa e os prazeres do corpo. Aí o indivíduo... Então, olhando de fora, você fala, nossa, que tristeza. Olhando com o Espírito, você fala, nossa, que despertar. Que luz que Deus acendeu nessa vida antes dela despertar lá no túmulo, quando já não tem mais jeito de retificar, pelo menos naquela encarnação, né? Vai ter que esperar uma outra, e aí a gente sabe. Quanto tempo até voltar? Quanto tempo até juntar todo mundo que tem que juntar para voltar? Quanto tempo de planejamento reencarnatório? Quanto tempo convivendo no mundo espiritual com remorso, com a sensação do tempo perdido? Não é melhor despertar antes? Então, são luzes que Deus acende antes de precisar acender depois de perder o corpo. Então, essa é a ideia. Palavra da cruz, loucura para os que perecem, mas para nós que estamos despertando a tempo, as cruzes são luzes que Deus acende na noite da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa inconsciência, falando, meu filho, não espera o túmulo para encontrar a realidade. Busca a verdade antes. Busca os valores do Espírito, busca aquilo que você é antes, para não chegares lá como um náufrago, um mendigo que tudo perdeu. Comentando esse versículo de Paulo, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 97, chamada Palavra da Cruz. Não vou lê-la inteira, só a partir de um determinado momento, quando ele fala assim, que na cruz, o Cristo usou o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá a Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ou seja, não tem evangelho sem cruz. Cruz a representar trabalho, sacrifício, esforço por vencer a si próprio. Não estamos falando de um Cristo inerte na cruz, morto. Não, o Cristo é vivo. Não está preso na cruz. Mas não tem evangelho sem cruz. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Eu gosto muito dessa expressão do Emmanuel, várias vezes a cito. O que ele está dizendo? Que tem muitos de nós já estivemos nessa condição muitas vezes, de ficarmos num círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual, ou seja, ele passa pela matéria 1, 2, 3, 4 encarnações e ele não desfere um voozinho sequer para um plano um pouco maior, porque ele passa pela matéria,
aferrado ao corpo e às sensações materiais, às paixões. Desencarna, desilude, sofre do lado de lá, encarna de novo, mesma coisa. Aferrado, colado na matéria. Desencarna, sofre, desilude, círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual. Ou seja, ele vem para a matéria, mas não se renova na matéria. Há uma diferença, Jesus trata disso no Evangelho de João, quando fala com Nicodemos. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é nascer da água e do Espírito. Ele fala assim, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha a diferença, uma é ver. A gente vai reencarnando, a gente começa a vislumbrar algo além da matéria. Agora, para entrar no reino, você tem que nascer não só da água, matéria, mas do Espírito. Nascer do Espírito é renovar-se. Só aí para entrar no reino. Então a gente precisa sair desse ciclo vicioso. Essas criaturas que estão nessa condição, diz ele, não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Então elas não conseguem ainda descobrir o que de fato seja a vida além do corpo. A vida que é a experiência digna da imortalidade, como diz Emmanuel em outro texto. Para elas a vida é o que é palpável, o que pode tocar, o que pode comprar, o que pode sentir com os sentidos do corpo. Ela ainda não descobriu essa vida para além da morte, a vida do Espírito, a vida abundante. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Ou seja, Emmanuel está dizendo que muitas vezes nós somos como que aranhas que tecem as teias e se enrolam elas próprias nas teias que teceram. Não é assim? Quando eu me entrego a um vício, quando eu passo por cima do chamado da minha consciência para atender uma paixão, eu não estou enrolando-me na minha própria teia? Eu não estou eu mesmo fechando a minha algema, ao invés de abri-la? De me libertar? Eu não estou eu mesmo lançando fora a chave da cadeia em que me encontro? Quando cedo àquilo que não me convém espiritualmente. Ser livre não é justamente, portanto, saber o que nos convém e fazer como tal? Na feliz síntese paulina de liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse é o livre. A liberdade no mundo é tudo me é lícito e vou fazer o que eu quiser. Essa é a liberdade do mundo. É a criatura que se amarra nas próprias teias, das consequências infelizes de seus atos. Agora, a liberdade com Cristo é tudo me é lícito, de fato. Deus respeita o meu livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. E eu vou seguir com aquilo que me convém espiritualmente. E aí ele conclui. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne. Então, o que vive só para a matéria é o irmão que se afoga na carne. E ele nos classificará à conta de loucos. Quantos não achavam que um Chico Xavier era louco? Um Eurípides Barçanufo era um louco. Paulo de Tarso, doido varrido. Mas por que nós ainda hoje nos voltamos a essas vidas? O próprio Cristo, né? Quantos não o taxaram de louco, de obsidiado, filho de Beelzebul? Mas o sólido da cruz, a grandeza da cruz, está lá no pedestal dos séculos. Então, repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, enquanto o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Na crucificação, na cruz, em nossas cruzes, existe uma glória oculta, só acessível aos que puderem ver a vida pelos olhos do Espírito, conforme os valores do Cristo. Que tenhamos, enfim, esses olhos de ver e que saibamos fazer das nossas cruzes as pontes de luz que nos levarão, enfim, a Jesus, que nos espera de braços abertos para a jornada. Reflitamos sobre a frase tema: quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo.
Jesus nos abençoe a todos.